Olá você, gente interessante, está trazendo um tema bastante atual, que é a comoção mundial em torno da política em épocas de eleição. E para isso nós convidamos um jornalista muito especial, um querido amigo, Antônio Arantes Neto. Ele é o nosso querido Lelé Arantes e nós vamos falar a respeito de tema de política no mundo atual. Gente interessante está começando. Jornalista, historiador, editor e escritor, Lelé Arantes, nosso querido Lelé Arantes, ele de nascimento ele é Antônio Arantes Neto, e que vai nos enriquecer. Obrigado por essa oportunidade de ouvir você mais uma vez, Lelé. Eu que agradeço, Elias, mas o Antônio Arantes Neto, nem minha mãe lembra mais disso, né? Tadinha. Mas eu, como apresentador, me cumpre apresentar o nome total dele. Lelé, veja você, a gente está sofrendo umas mudanças radicais, e eu sei a tua forma de pensar, e o mundo se posiciona como esquerda e direita. Só para lembrar os nossos ouvintes que esquerda e direita nasceu na França em 1789, um lado da Assembleia sentava-se ao lado direito, e o outro lado era o lado esquerdo, que eram os jacobinos, que estavam se espelhando na Revolução Russa de 1917, Revolução Bolchevista da separação das classes. E já em 1789 já tinha esse movimento que se distinguia pelo Partido Progressista, aquele que olhava pelo igualitário, pelo social, e aquele outro que olhava pelo livre comércio, pelos nobres. E para isso foram classificados progressistas do lado direito, e o do lado esquerdo, e os democratas seriam considerados futuramente os de direita, os girondinos. Os girondinos eram considerados de direita, ao passo que os jacobinos eram considerados de esquerda. Mudou alguma coisa de lá para cá? Não, essa história acontece na Revolução Francesa. É um momento em que o Lafayette, um dos deputados da Assembleia Constituinte, ele entra. Ele deveria ter ido para o lado direito, porque era onde estavam os representantes dos nobres e do clero, né, da nobreza e do clero. Mas ele optou pela esquerda, onde estavam os representantes dos trabalhadores, do povo da França. Os mais pobres. Os mais pobres. O pessoal que desceu da montanha, né? O pessoal que não fazia parte nem da nobreza nem do clero. E aí, então, não significa que eram apenas trabalhadores. Também os advogados, os burgueses, mesmo pessoas ricas que não eram nem do clero nem da nobreza, estavam desse lado esquerdo. Né? E o Lafayette optou pelo lado esquerdo. E daí surgiu essa questão, a esquerda defende o povo e a direita defende os ricos, a nobreza. Mas não era bem essa conotação. Essa conotação só veio a surgir no século XX. E foi ser mais posterior, foi em 1799, um ano depois, que os mais pobres, os pequenos comerciantes, se juntariam aos chamados sans-culottes. Os sans-culottes seriam os de calça curta, que eles teriam começado a usar calças compridas, não é? Mas assim, transportando isso aqui para 1940, já na guerra, na Segunda Guerra, os partidos de centro e partidos até de direita, alguns se juntam aos partidos de esquerda para derrotar o fascismo. E isso daí acaba caracterizando o centrão, que futuramente vai acabar comandando, e ele se parte depois e volta a ser esquerda e direita. O que muda dessa centralização de poder, que ainda há uma dúvida sobre o nazismo, ser de esquerda, trabalhador, de direita, o fascismo e os partidos que vieram a ser constituídos depois disso? A questão do nazismo é que é o partido social trabalhista alemão. Neoliberal, né?
Não é não. Neoliberal é um conceito novo, é um conceito dos anos 90. O que acontece? Acho que a gente precisa voltar lá no começo, lá no início do século XX. O que nós temos no início do século XX? Há um recrudescimento das questões sociais no mundo. Tá? Isso vai desaguar na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial. Nós temos que entender que o conceito de esquerda e direita, comunismo e liberalismo, vem do final do século XIX. Né? O liberalismo, que é o que nós consideramos como direita aqui no Brasil, não nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos, o liberal é o democrata, não é o republicano. Olha só como que são as coisas. Uma leitura diferente. Uma leitura diferente. Nos Estados Unidos, o liberal é o democrata. Já o republicano é conservador. Então, o liberal nos Estados Unidos é a esquerda e o conservador é a direita. No Brasil, o liberal é a direita e a esquerda seria os progressistas. O que chamam de se autodenominam democratas. Em tese sim, em tese não. Eu acho que ele se denomina mais como progressista do que como democrata, que é onde se encaixa o socialismo, se encaixa o comunismo, se encaixa a social-democracia. Do lado de cá, no liberal brasileiro, é onde se encaixa o que seria a direita americana, o conservadorismo americano. Que a mesma coisa repete-se na Inglaterra, na Grã-Bretanha. O trabalhista é o liberal de esquerda e o Partido Conservador é o partido que representa, em tese, a nobreza, mas também não é isso mais hoje. Então, muita coisa mudou de lá para cá. Nós temos que ver que entre 1900 e 2000, quer dizer, vamos pegar um arcabouço de 100 anos, o mundo sofreu grandes transformações. Não apenas na tecnologia, mas também no trato humano. Né? Nós temos, por exemplo, quando não se falava em 1900 em férias. Até 1943, no Getúlio Vargas, não se falava em 13º, não se falava em FGTS, em fundo de garantia, não se falava em nenhum tipo de proteção ao trabalhador. O cidadão trabalhava a vida inteira, das 6 às 6, de sol a sol. Quando ele ficava velho, ele era simplesmente demitido da empresa, mandado embora, e ficava isso por isso mesmo. Aí, em 43, com a CLT, se consolida alguns direitos, que não são todos, os outros vêm ser consolidados a longo prazo. E muito dos direitos que os trabalhadores têm hoje, pasmem, quem estiver pensando o contrário, surgiu na ditadura militar. Ou ditadura militar para uns, movimento militar para outros. E contra-revolução para outros. A contra-revolução ela acontece dentro da própria revolução. É o que a esquerda chama de golpe contra o golpe. Exato. E os militaristas chamam de contra-revolução. Porque a revolução, olha, veja bem, nós precisamos entender contexto. Senão, se a gente sair fora do contexto, fica difícil. Em tese, o comunismo acabou com a queda do Muro de Berlim. Bom, tá aí, né? E junto também com a glasnost, a perestroika, do Mikhail Gorbachev. Com a desintegração da União Soviética e a libertação dos países satélites. Aqui acaba o comunismo como a gente conheceu no século XX. O que vem daqui para frente é outros tipos de política. Nós falamos muito de Cuba. Porque Cuba? Cuba não é um modelo de comunismo. Por que Cuba não é um modelo de comunismo? Cuba sofre até hoje, 60 anos depois, um bloqueio econômico das nações ocidentais. Mas é uma ditadura. Bom, nós vamos chegar lá. É uma ditadura de esquerda. E a do Pinochet era ditadura do quê? De direita. Não, mas era uma ditadura. Mas era uma ditadura. Entendeu? Por isso que eu falo para você que nós estamos usando termos de formas equivocadas. Nós temos que tirar essas duas palavras do contexto. Tira a esquerda para cá, tira a direita para lá. Vamos para outro contexto? Democrata e totalitarismo. Porque hoje nós estamos tendo uma eleição nos Estados Unidos. Porque o Biden é o democrata. O Biden é um liberal do Partido Democrata. E, pasmem, na minha opinião, o Trump não representa o Partido Republicano.
Porque o Partido Republicano não é aquilo que o Trump prega. O Partido Republicano americano, ele tem uma estrutura que não é a estrutura. O Trump violou várias vezes ao longo desses 4 anos o pensamento republicano. Então, nós temos que pensar, quando rotula, porque o Biden é comunista. O Biden não é comunista. O Biden é de esquerda. Não, o Biden não é de esquerda. O Biden é um democrata, do Partido Democrata Americano. Para nós, o democrata americano é tão de direita quanto o republicano. Mas hoje a gente está assistindo assim. O que eu vejo no planeta acontecer, que nós tínhamos antipolíticas invioláveis puras. Hoje você tem, através da comunicação ampla, através da internet, que favoreceu praticamente o mundo se miscigenar. Nós tivemos isso em todos os países, na Europa maiormente, e que estão pagando por isso. Sem considerar os Estados Unidos, depois eu quero voltar a falar sobre isso, especialmente, mas nós temos leis, por exemplo, impostas na França, e na Alemanha principalmente, são leis que se evoluíram através dos séculos, até, nós citamos a França, de 1789, para a França atual. Assume um governo de esquerda, considerado de esquerda, e ele abre os portões para todas as nações vindas. E abriram hoje, parece que só em Paris tem 166 mesquitas. E ainda faltam locais para que o povo possa praticar as suas crenças religiosas e passam a querer imperar dentro do país com tamanha força política que acabam fazendo que haja um contexto guinando para a ditadura ou para o radicalismo puro, né? Eu queria saber de você, mas nosso tempo está esgotado no primeiro bloco. Nós estamos indo rapidamente para o segundo bloco e voltamos no minuto. Não sai daí. Gente interessante está de volta, hoje recebendo o jornalista, historiador Lelé Arantes, e nós estamos falando sobre a política e a sua influência de radicalização entre esquerda e direita. No último bloco ele falava que tinha que mudar isso tudo, ele falava que realmente isso é um conceito arcaico, passado, que hoje nós estamos sofrendo uma nova requalificação das políticas mundiais. E eu perguntava para o Lelé a respeito das migrações e das imigrações, especialmente na Europa, que a gente assistiu na França e assistiu na Alemanha, talvez até querendo mudar as políticas para ser teocráticas. Nós temos o neoliberal e temos até teocracias hoje dentro do países do Oriente Médio que implantam o Sharia como método de governo e estão querendo implantar isso na França. Como que você vê isso? Bom, nós temos que pensar, olhar isso. Nós estamos olhando com nossos olhos ocidentais. Tá? Mas vamos pegar o seguinte, em um ano, quantos atentados tiveram no mundo e na França? Não sei te dizer. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Na França, agora aconteceram 2 atentados provocados por um... fanáticos. Na verdade, o que houve ali foi o seguinte, é uma pessoa, 2, 3 pessoas. Mas que representam uma coletividade, né? Só que essa coletividade, ela não faz parte desse grupo. Por exemplo, vamos pegar os muçulmanos no mundo. Os muçulmanos, só de falar em muçulmano, o homem ocidental, o cidadão ocidental já treme. Como se os muçulmanos todos fossem terroristas e assassinos. E não são. A gente sabe que não é. Né? A Igreja Católica, há 400 anos atrás, queimava pessoas vivas em praça pública. A Inquisição. Qual é a diferença?
Não, o que a gente né? assistiu há pouco Então, tempo foi um massacre. Agora, o que que nós precisamos observar? É o seguinte, Elias, imagina o mundo inteiro com suas fronteiras fechadas. Para onde teu pai tinha ido? Não tinha ido. Você está aqui? Eu seria um turquinho. Você está aqui, filho de um imigrante que veio para o Brasil, fez a sua vida aqui, gerou você, eu acho que seus irmãos, que são pessoas de bem, que ajudaram esse país a crescer e que vão continuar ajudando esse país a crescer. E eu tenho certeza absoluta que se alguém chegar para você e falar assim, Elias, você quer passar o resto da sua vida no Líbano ou no Brasil? Eu tenho certeza que você fica no Brasil. Tá? Então, o que nós precisamos definir é o seguinte, por que as pessoas migram? E aí entra a questão da direita, entre aspas, e da esquerda, entre aspas. Por que as pessoas migram? Quem apoia o governo da Síria, que é um governo... Ditadura. Quem que apoia? E quem financia aqueles que atacam esse governo e que deixa a população exprimida no meio? Isso é importante a gente saber. Por quê? Porque o que acontece? Quando você é pai, imagina você pai, com uma mulher, 2 crianças, sem lugar para trabalhar, sem poder comer, você não está nem do lado de cá nem do lado de cá, você vai fazer o quê? Você vai tentar sair, você quer salvar a tua família. Não, eu queria só pontuar assim, essas imigrações, elas mudam a cultura, ela miscigena até... Não muda, eu não acredito que muda, sabe por quê, Elias? Eu vou te falar por quê. Quando vocês, árabes, vieram para São José do Rio Preto, vieram vocês, na mesma época, vieram os italianos, vieram os espanhóis e vieram uma leva de portugueses. Houve um momento em São José do Rio Preto que vocês foram maioria. Foi até proibido falar árabe num determinado momento. Não foi. Isso é uma falácia. Né? Isso isso aí eu já provei e vou provar de novo. Vocês eram... mas houve uma tentativa. Por quê? Porque vocês chegaram a ser... E vocês não mudaram. Porque muito pelo contrário. Não, mas eu digo que muda o local para onde eles imigram, não a cultura que eles trazem de fora. Não, nenhuma e nem outra, Elias. Esse que é o grande problema, não muda. Hoje o Brasil é o país mais libanês do que o Líbano no mundo inteiro. Não, eu concordo com você, mas quando eu falo, por exemplo, dos Estados Unidos, e era lá que eu ia chegar, que você estava citando do Trump, que ele tem ideias diferentes, que ele foi eleito pela maioria de americanos, e não imigrantes. Tanto é que ele foi bastante duro com os imigrantes. Normalmente brancos, americanos. Hoje, estava comentando, tem uma carreata de 154 quilômetros no Arizona, manifestação pró-Trump. A lei, a legislação, os códigos eleitorais divergem um pouco, porque a Hillary, na última eleição, ela até ganhou do Trump, mas não levou por causa do número de delegados. O que eu quero dizer é o seguinte, até onde esses imigrantes vão mudar as rotinas e as leis dos países onde eles imigraram. Nós temos alguns países, por exemplo, Suíça, ela bloqueou, não aceitou a influência chinesa. Isso o próprio 5G, que acaba dominando praticamente todas as telecomunicações, já está descartada na Suíça. Nós estamos tendo, a Austrália, proibida a Sharia. Por exemplo, os muçulmanos, eles não podem frequentar salas de aula usando a burca, usando a Sharia. Eu quero chegar aí. Então, mas até onde isso vai influenciar o mundo? É isso que eu quero chegar. Até onde que isso pode influenciar? Veja bem, quando eu vou para a sua casa, ou sou convidado para a sua casa, eu tenho que respeitar a sua casa. Então, essa é a questão. Quando os libaneses, portugueses, espanhóis, armênios, japoneses, chineses vieram para o Brasil, aqui eles respeitaram o Brasil, nosso modo de vida. Tanto que muitas vezes você pergunta, mas não tem uma festa árabe em Rio Preto? Não tem uma festa árabe em Rio Preto.
Mas eles não trouxeram, nós aprendemos a comer quibe com eles, nós aprendemos a comer charuto, nós aprendemos a comer esfirra, tudo com os árabes. Mas os árabes também aprenderam a comer cambuquira com a gente. Essa é a diferença. Agora, acontece que nós já somos um povo miscigenado. Eu, por exemplo, estava falando, Marisa, outro dia, que eu vou criar o movimento pardo. Porque eu não sou negro, mas também não sou branco, eu sou pardo. Onde eu me encaixo? Onde eu me encaixo? Então, já que é para ser branco e preto, negro e branco, eu preciso de um lugar para mim. Ou não preciso? Não. Né? Então, agora, o que acontece? Você pega a Suíça, é um paiseco desse tamanho. Cabe quantas Suíças dentro do estado de São Paulo? Você pega a França é paiseco, cara, né? Então, quer dizer, você põe 200 mil pessoas lá dentro, você está colocando muita gente dentro da França e dentro da Suíça. Mas você vê aqui É diferente da gente dos Estados Unidos, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, você não vê os árabes botando a cabeça para fora, os muçulmanos. Não vai botar, porque eles não vão deixar. Agora, a França, ela já tem um outro costume. A França não é os Estados Unidos. A França não é o Brasil. A França tem a briga dela histórica com a Alemanha de um lado e a Inglaterra do outro. Com as colônias também, né? Todas as com as colônias. E eles foram lá, agora eles têm que aceitar. Como que eles não vão aceitar argelino lá dentro, se eles exploraram durante 300 anos argelinos? Né? Então nós temos que discutir muita coisa em termos de mundo. Com a Inglaterra e a França, quando seu pai saiu do Líbano? Em que ano? 1924. 1924... Chegaram aqui em 50... Ele ainda era o passaporte da Turquia? Turquia. E por que ele era chamado de turco? Porque o Líbano estava ocupado pelo Império Otomano. Não. Aí, peraí, eu não sei não, hein? Em 1924 já não era o passaporte para vocês? Não, porque minha mãe é libanesa, meu pai era sírio. Ah, tá. Meu pai vem da Síria. Mas eles saíram... mais ou menos da mesma época. A Síria ficou na mão da Inglaterra e o Líbano ficou na mão da França. E é engraçado como funciona o preconceito. Quando eles chegavam aqui, como eles tinham o passaporte da Turquia, eles eram chamados de turco. Só que depois, em 1922, se não me engano, eles passaram a ter o passaporte francês e o passaporte britânico e nunca chamaram o árabe de francês e de britânico. Continuaram sendo turco. Continuaram sendo turco. Eu gosto de provocar o Lelé, porque a gente aprende tanto. Lelé, vou voltar outra vez na França, só para a gente encerrar essa entrevista que eu estou amando. E estou vendo que eu vou ter que marcar outra já. Quando os jacobinos eles vão para a Revolução e começam a distender dentro do parlamento do que era chamado de direita, uma das coisas era diminuir o poder dos nobres, dos ricos e do clero. Isso. Eu sei que não vai dar tempo para a gente discutir tudo isso, mas o que é essa raiz hoje? Se nos países ditos socialistas ou comunistas, praticamente os agrupamentos religiosos eram proibidos. São proibidos. Então, são proibidos. Qual é você vê essa guinada da igreja para a esquerda? Essa guinada da igreja para a esquerda aconteceu nos anos 60, principalmente na América Latina, por causa o que acontecia? Você tinha um trabalhador rural muito pobre, muito empobrecido. Aqui no Brasil e na nossa região aconteceu muito isso, o trabalhador ir com a família para a fazenda e se tornar escravo da fazenda, porque eles tinham que comprar da própria fazenda a sua subsistência. E a Igreja Católica entrou, porque a Igreja Católica que derrubou o Império Romano. Ela não vai derrubar o Império, uma República das Bananas, igual Bolívia, Paraguai, Chile, Brasil, naquela época. Ela entrou para isso, para proteger essa população mais pobre e garantir que eles tivessem uma vida melhor. E claro que aí entram os interesses de cada um. É claro que para o fazendeiro, aquela massa de população ali está ali para ser explorada. Que era outra coisa que a gente tinha que discutir. Por que o Brasil tem tanto pobre?
O PT diz que nós tiramos 32 milhões de pessoas da linha da miséria. Tirou da linha da miséria, mas colocou na linha da pobreza. Qual que é a diferença? Não tem diferença nenhuma. Agora, o PT, partido de esquerda uma ova. Foi a época que os banqueiros mais ganharam dinheiro no Brasil, foi na época do Lula. O Lula tentou ser Robin Hood, mas ao contrário. Tirar dos pobres da aposentadoria. Ao contrário. O Fernando Henrique Cardoso foi o homem que mais privatizou as coisas. Os militares não privatizaram uma empresa no Brasil, rapaz. Quem privatizou o Brasil? A esquerda, a dita esquerda. Então está tudo errado, Elias. É aquilo que eu te falei. Nós precisamos mudar essa conversa e olhar essa conversa de outra forma, não ideológica, mas real. A verdade, onde está a verdade? Nós podemos dizer, eu garanto para você que o regime militar, em alguns momentos, adotou medidas muito mais esquerdizantes do que a esquerda que esteve no poder no Brasil. Eu te provo. Com números, com dados. E se faz a leitura ao contrário? Se faz a leitura ao contrário. Gente, nosso tempo está esgotado. Eu só vou pedir a última pergunta pro Lelé, só para, se bem em 2 palavras. O que você espera para a Europa, em 2 palavras, e para os Estados Unidos, de agora em diante? Eu espero que o véu das mentiras caia. Cai. Não podemos mais continuar uma política feita com fake news. Não podemos mais continuar com a mentira como no lugar da verdade. A verdade precisa ser restabelecida. Por quê? Porque há uma clara tentativa no mundo, tanto nos países ditos de esquerda, que aliás, vamos começar por aí, a China é comunista? Hoje o país mais capitalista do mundo é a China. Está sendo. O governo é comunista, mas... As medidas socioeconômicas são comunistas. Exatamente. Olha que os 2 países que mais crescem economicamente no mundo, China e Vietnã, 2 países comunistas. Então nós temos que pensar, o que está sendo feito lá, que não pode ser feito aqui, sem nós precisarmos do comunismo aqui. O salário mínimo da China é o dobro do Brasil. O salário mínimo é o dobro? Sim, senhor. Então como é que a gente vai fazer? Então, o que está errado? O que está errado? Nós estamos errando. Nós. Eu acho que o Brasil, a Europa tem seus 5 mil anos de história. Os Estados Unidos teve a sorte de, naquele momento, ter uma pleiade. Aquilo é pleiade. Nunca mais vai acontecer isso na história do mundo, de você ter ali Madison, George Washington, Franklin, John Adams. Abraham Lincoln. Não, o Lincoln vem depois. Né? Tudo junto para fazer uma Constituição que não é mexida até hoje. 200 leis. 200 artigos. Sabe? Nunca mais. Assim como nunca mais vai acontecer o que aconteceu em 1930. Que você ter, ao mesmo tempo, Hirohito, Stalin, Hitler, Mussolini e Franco comandando o mundo. Nunca mais vai ter isso. Esperamos. Nunca mais. Não tem como. Esperamos. Sabe? Foram 2 momentos. Um momento gerou a nação mais rica do mundo, e que poderia ser um espelho para o mundo, e a outra gerou guerras, intrigas e divisão no mundo. Lelé, muito obrigado. Olha, obrigado a você também, porque é encantador ficar conversando com ele. E já vou convidar o Lelé para voltar depois das eleições. Tanto as americanas quanto as brasileiras. Depois do dia 15 de novembro a gente volta para conversar novamente. Aí eu vou fazer uma leitura do que ele pensa, porque nós não podemos falar em períodos de eleição, mas o que ele pensa depois das eleições, qual o futuro do Brasil e o futuro do mundo a partir de então. Muito obrigado, Lelé. Obrigado a você. Eu que agradeço. Te espero no próximo programa. Até lá.